Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje está muito lindo. A gente vai aprender a fazer esse sapinho de amigurumi. Eu também vou ensinar a fazer essa folha da Vitória Régia e a florzinha também, mas eu deixei pro vídeo da semana que vem, porque se ficasse tudo num vídeo só ia ficar muito grande. Então no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer o sapinho completo, tá? Antes da gente começar, já deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? O fio que eu vou utilizar vai ser esse verde aqui, ele é 100% algodão e tem um tex de 400. A agulha que eu vou usar com esse fio é uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí na casa de vocês com uma agulha compatível. O importante é só que o fio seja compatível com a agulha. E a gente vai iniciar fazendo o nozinho corrediço. Então, para fazer o nó corrediço, eu faço uma voltinha com o fio, segura aqui onde ele tá cruzando. A pontinha do fio tá aqui para baixo e o fio que vem do novelo tá tracionado aqui no meu dedo. Eu insiro a agulha aqui no centro, trago o fio lá de trás para frente. E aí é só puxar essa pontinha aqui de baixo que ele vai ajustar. E agora a gente vai fazer 9 correntinhas. Então a gente laça o fio e puxa por dentro da laçada que tá na agulha. Laça o fio e puxa por dentro da laçada que tá a agulha. Então a gente precisa fazer um total de 9 correntes, não precisa apertar essas correntes. Tenho aqui as minhas 9 correntinhas, agora a gente vai pular a última correntinha, que é a que tá saindo da laçada da nossa agulha, então a gente pula essa correntinha aqui, e a partir da segunda a gente vai voltar fazendo pontos baixos. Então a gente pega aqui a alcinha da correntinha e faz um ponto baixo. Para fazer o ponto baixo, a gente insere a agulha aqui no ponto, né, da base, que nesse caso é a corrente, laça o fio, traz ele lá de trás para frente. A gente fica com 2 laçadas na agulha, laça mais uma vez e tira de dentro das duas, de uma vez só. Então, a gente fez o primeiro ponto baixo e a gente vai fazer um total de 7 pontos baixos, tá bom? Vai ficar faltando o último pontinho, aqui a última correntinha para finalizar. Fiz os 7 pontos baixos, cheguei aqui na minha última corrente e vou fazer um aumento. Então, vão ser 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço da base. Fiz o meu aumento e agora a gente vai continuar o trabalho desse outro lado aqui, na alcinha da correntinha que sobrou. Então, a gente vai pegar a primeira correntinha, que ela vai estar um pouquinho escondidinha aqui, ó. Ela fica bem apertadinha logo aqui, então vai ser nela que a gente vai fazer o primeiro ponto baixo, tá? Então, pode dar uma puxadinha aqui antes para ficar um pouco mais fácil. Então, eu laço aqui a minha agulha, venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixo. Fiz o primeiro, vou fazer mais 6 pra gente ter um total de 7, tá? Vai ficar faltando o último pontinho aqui, a última correntinha pra gente fazer. Então, eu já fiz um aqui, agora eu faço mais 6 pontos baixos. Fiz 7 pontos baixos, falta aqui a última correntinha para finalizar e nessa correntinha a gente faz um aumento. Então, são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. A gente finaliza a primeira carreira com 18 pontos baixos, tá? E aqui no último pontinho a gente pode pôr um marcador de pontos. Então, a gente põe aqui no último ponto da primeira carreira um marcadorzinho. Esse marcador serve para a gente saber exatamente onde termina e onde começa cada uma das carreiras. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo o aumento. Então, a gente vem aqui no primeiro ponto da base e faz um aumento. Depois, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Agora, nos próximos 3 pontos, que são os 3 pontos aqui da viradinha, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, a gente vem aqui no primeiro ponto, faz um aumento. Pula para o próximo e faz mais um aumento. E pula para o próximo e faz aqui o último aumento. E depois dos aumentos, a gente faz mais 6 pontos baixos. Nos 2 últimos pontos que sobraram aqui, que é esse daqui e o que tá o marcador, nós vamos fazer 2 aumentos. Fiz o primeiro, tiro meu marcador,
faço o segundo aumento. E volto o meu marcador aqui para o último ponto que eu acabei de fazer. A gente finalizou a segunda carreira com 24 pontos baixos. E a terceira carreira a gente vai começar fazendo um ponto baixo. No próximo ponto a gente faz um aumento. Depois, nos próximos 6 pontos, a gente vai fazer só pontos baixos. Agora a gente vai repetir a sequência de um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo, agora eu tô finalizando o meu primeiro aumento e eu vou repetir mais 2 vezes um ponto baixo e um aumento. Depois, a gente faz mais 6 pontos baixos. E agora a gente repete mais 2 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. As próximas 2 carreiras, que são as carreiras de número 4 e de número 5, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Então, vão ser 30 pontos baixos, um ponto para cada ponto que a gente tem na base nas próximas 2 carreiras, tá? Que são as carreiras de número 4 e de número 5. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Na carreira de número 6, a gente vai fazer 13 pontos baixos. E depois a gente faz uma diminuição. Para fazer a diminuição, a gente insere a nossa agulha de frente para trás, pegando só a alcinha da frente do ponto. Então, a gente fez isso no primeiro ponto, eu vou fazer a mesma coisa no próximo ponto, que é esse que tá logo em seguida. Então, a gente insere a agulha de frente para trás, pegando só a alcinha da frente do ponto. Laço o fio lá de trás e puxo por dentro das 2 alcinhas. Laço mais uma vez e tiro de dentro das 2 novamente. Então, a gente fez a primeira diminuição e agora a gente vai fazer mais 13 pontos baixos e mais uma diminuição para finalizar a carreira. A próxima carreira, que é a carreira de número 7, a gente vai iniciar fazendo uma diminuição. Então, a gente vai pegar as alcinhas aqui dos 2 primeiros pontos da base e fazer a primeira diminuição. E depois a gente vai fazer 12 pontos baixos. A gente vai repetir 2 vezes essa sequência, uma diminuição e 12 pontos baixos. A próxima carreira, a gente começa fazendo 11 pontos baixos. E depois, em seguida, a gente vai fazer uma diminuição. E agora a gente repete a sequência de 11 pontos baixos e uma diminuição mais uma vez. A carreira de número 9, a gente começa fazendo uma diminuição. E agora a gente vai fazer 10 pontos baixos. Então, a sequência dessa carreira é uma diminuição e 10 pontos baixos 2 vezes. A carreira de número 10, a gente vai começar fazendo 9 pontos baixos. E depois a gente faz uma diminuição. E agora é só repetir mais 9 pontos baixos e mais uma diminuição para finalizar a carreira. A carreira de número 11, a gente vai iniciar fazendo uma diminuição. E depois a gente faz 8 pontos baixos. E quando finalizar os 8 pontos baixos, a gente repete uma diminuição e mais 8 pontos baixos. A carreira de número 12, a gente inicia fazendo 7 pontos baixos. E depois a gente faz uma diminuição. E agora a gente repete a sequência, então a gente vai fazer mais 7 pontos baixos e mais uma diminuição. Agora, na carreira de número 13, a gente vai começar a fazer a cabecinha. Então, a gente vai iniciar fazendo 3 aumentos. Então, nos primeiros 3 pontos da base, a gente vai fazer aumento.
Então, eu fiz os meus 3 aumentos e agora a gente faz 4 pontos baixos. Em seguida, a gente vai trabalhar 4 aumentos. Depois, mais 4 pontos baixos. E aqui no último ponto, que é o ponto que tá o marcador, a gente faz mais um aumento. E agora a gente vai trabalhar da carreira de número 14 até a carreira de número 18, só pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Das carreiras de número 14 até a carreira de número 18. O total, a gente vai fazer 24 pontos baixos por carreira, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Fiz as minhas últimas 5 carreiras só de pontos baixos, né, em carreiras retas, e a gente começou a subir aqui a cabecinha. Eu já coloquei enchimento no corpinho, então podem colocar enchimento depois que vocês terminarem essas carreiras aqui nessa parte de baixo do corpinho de vocês, tá? Agora a gente vai começar as carreiras de diminuições aqui para fechar a cabecinha. E aí, eu prefiro fechar um pouquinho mais para daí colocar enchimento aqui nessa parte da cabeça. Mas se você já quiser colocar um pouco mais de enchimento para ir fechando e colocando, podem fazer como vocês acharem melhor, tá? Vou fazer mais umas 2 ou 3 carreiras e aí depois eu coloco o enchimento. Eu prefiro colocar quando o buraquinho tá menor para a fibra não ficar prendendo aqui onde a gente for tecendo. Então, agora a gente vai fazer a carreira de número 19. E nessa carreira a gente vai seguir a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, a gente repete 6 vezes. Então, eu comecei fazendo 2 pontos baixos e agora eu faço aqui uma diminuição. Fiz a primeira sequência, né, a primeira repetição, e agora a gente repete mais 5 vezes até chegar lá no marcador, tá? É só ir repetindo 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Finalizei a carreira de número 19 com 18 pontos baixos e na carreira de número 20 a sequência vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição. A gente repete 6 vezes no total e finaliza a carreira com 12 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 20 e agora na carreira de número 21 eu vou fazer só 2 pontos baixos. Por quê? Tá vendo que eu finalizei a minha carreira aqui no meio, ó? Se a gente deixar posicionado assim certinha o nosso corpinho, a minha finalização de carreira tá bem aqui no meio. Então, eu vou fazer mais 2 pontos baixos só para chegar aqui, ó, bem aonde a gente tem a lateral, tá? Então, no meu caso, vão dar 2 pontos baixos. Se vocês usaram um marcador de pontos na mesma posição que eu, provavelmente no de vocês também vão faltar só 2 pontinhos para chegar aqui na lateral, tá? Se por acaso faltar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, por exemplo, se faltar 3 pontinhos ou se faltar um pontinho só, vocês façam o número de pontos que vocês precisem para chegar aqui do ladinho, tá bom? Não vai fazer diferença nesse momento a quantidade de pontos. A menos que sejam muitos, né? Então, aqui, no meu caso, eu terminei a minha carreira de número 20 bem aqui nesse pontinho e fiz mais 2 pontinhos para chegar bem aqui nessa lateralzinha, tá? E é isso que vocês precisam fazer também. Depois disso, pode deixar um espacinho suficiente pra gente fazer essa costurinha e pra fazer o arremate, tá? Eu vou deixar uns 15 centímetros de fio aqui no meu. E pode cortar. Puxa aqui essa laçadinha. Agora, eu vou por esse buraquinho aqui, eu vou terminar de colocar enchimento na minha peça. Tá? O buraquinho tá bem pequenininho, mas dá pra colocar usando ou a pontinha da tesoura, a gente vai apertando o enchimento aqui pra dentro, ou usando uma pinça. Coloquei bastante enchimento aqui no corpinho, eu gosto de pôr o enchimento até a peça ficar bem estruturada, ó. Tá vendo que eu aperto com força, mas a peça não esmaga muito, tá vendo? Eu gosto de deixar a peça bem cheinha, porque assim o formato, o desenho, né, do corpinho fica bem marcadinho. E aí eu já passei também aqui na pontinha uma agulha de tapeçaria, na pontinha aqui do fio. E o que a gente vai fazer é só costurar aqui esses pontinhos. Então, eu vou empurrar a fibra mais lá pra dentro, só pra ela não ficar agarrando aqui na ponta. E aí a gente vai fazer essa costura. O que a gente precisa fazer
é ir laçando todos os pontinhos. Então, o meu fio tá saindo daqui, eu vou pegar aqui no próximo e vou voltar aqui nesse da onde tá saindo o meu fio, ó, um de cada lado. Agora, eu vou pular aqui pro próximo, daqui do lado de baixo, e pro próximo aqui da parte de cima. Então, peguei o próximo daqui e o próximo daqui também. Posiciona bem direitinho o fio para ficar no lugar que a gente quer, para a costura ficar bem bonitinha. Agora, a gente vai seguir fazendo isso. Pega sempre um de cada lado, sem pular nenhum pontinho. Pode ir apertando bem. E agora aqui já é o meu último. Então, eu pego aqui de um ladinho e do outro. E aperto bem. E aí, a cabecinha fica assim, fechadinha. Aqui, eu já fiz o último pontinho, eu gosto de dar um nozinho. Então, eu pego um fiozinho só, de algum pontinho aqui qualquer, daqui de baixo, ó. E passo aqui por dentro. Ajusto. Agora, eu vou inserir aqui a minha agulha num espacinho de ponto, bem do ladinho de onde eu fiz o nozinho. Jogo meu fio aqui no espacinho de ponto, qualquer. E eu vou puxar para esconder esse nozinho aqui. E para fazer o arremate dessa pontinha de fio, eu gosto de ir passando, pegando aqui só o Vzinho de alguns pontinhos, ó. Então, a gente vai passando a agulha, pegando o Vzinho do ponto. Desse jeito aqui. Então, eu passo a minha agulha. Se ficar difícil de puxar, pode usar um alicatinho para ajudar, tá? Quando for puxar o fio aqui, não pode puxar muito. Então, a gente puxa só até esconder a pontinha. Esconder já tá bom, não puxa mais, tá? Porque se a gente puxar mais, vai repuxar aqui o trabalho. Agora, eu jogo a minha ponta do fio no espacinho de ponto bem aqui onde ele tá. Saio em outro buraquinho de ponto. Puxo só até esconder. E eu vou voltar fazendo mais uma vez aquilo, né? De esconder dentro do Vzinho aqui do ponto, ó. Então, passei por mais 3 pontinhos. Puxa só até esconder. Agora, bem aqui, da onde tá a pontinha do meu fio, eu vou jogar lá pra dentro, vou sair aqui do outro lado. Puxa só até esconder. E aí, a gente pode cortar aqui o fio. Então, a gente corta bem rente. E aí, é só dar uma apertadinha que a pontinha do fio, ela se esconde. Agora, o corpinho do sapo já tá prontinho, a gente pode deixar de canto enquanto a gente faz as próximas. Agora, a gente vai fazer os olhinhos, tá? Então, a gente inicia fazendo o anelzinho mágico, então eu faço aquele Ezinho com fio, a pontinha do fio tá aqui e o fio que tá do novelo tá tracionado aqui no meu dedo. Eu vou inserir a minha agulha, laçar o fio de frente para trás e puxar aqui por dentro dessa laçada. Agora, eu laço o fio mais uma vez e puxo por dentro da laçada que tá na minha agulha. Então, a gente fez um anelzinho mágico. Eu gosto de puxar essa pontinha aqui, mas não precisa se não quiser. E agora, a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro desse anelzinho. Então, a gente vem com a agulha aqui no centro do anel, traz o fio lá de trás pra frente. A gente fica com 2 laçadinhas, laça mais uma vez e tira de dentro das duas. A gente fez o primeiro ponto baixo dentro do anel mágico e agora eu vou fazer mais 5, pra gente ter um total de 6 pontos na primeira carreira. Tenho os meus 6 pontos baixos aqui no anelzinho mágico e agora eu pego essa pontinha e puxo pra ajustar. Não precisa puxar muito por enquanto, porque senão fica muito difícil de fazer aqui a próxima carreira, tá? Depois a gente termina de puxar até fechar esse buraquinho aqui. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, a gente vem aqui nesse primeiro ponto, insere a nossa agulha e faz um aumento. Então, foram 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço da base. E agora eu vou seguir fazendo aumentos até chegar no fim da carreira. Vão ser 6 aumentos no total e a gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, tenho 12 pontos baixos no meu anel, vou soltar aqui a laçadinha e fechar completamente o anel mágico.
Então, apoia o dedo aqui no meio e puxa até fechar completamente. Eu gosto de dar um nozinho aqui atrás para garantir que o anel mágico vai ficar bem fechadinho. E agora a gente vai fazer 2 carreiras só de pontos baixos, tá? Vão ser 12 pontos baixos em cada uma, na carreira de número 3 e na carreira de número 4. Eu não vou colocar o marcador de ponto aqui, se vocês quiserem, vocês podem pôr, tá? Mas como a peça é muito pequenininha, eu acho que o marcador acaba atrapalhando mais do que ajudando, pra mim, pelo menos. Então, eu vou ir contando pontinho por pontinho, então... Eu sei que são 12 pontos em cada uma das carreiras, eu vou fazer a carreira de número 3 e 4 e volto com vocês. Fiz as 2 últimas carreiras só de pontos baixos, vou soltar aqui a minha laçada que a gente vai colocar aqui o nosso olhinho com a trava de segurança, tá bom? A gente vai pôr os olhinhos na terceira carreira, entre a terceira e a quarta, né? Então, a gente conta aqui o anelzinho mágico, né? 1, 2, 3 e 4. Então, vai ser nessa daqui, entre a terceira e a quarta carreira. Então, eu vou passar aqui primeiro a minha agulha para abrir o espaço que eu preciso. Então, já faço aqui, já deixo o buraquinho. Venho aqui com os olhinhos. Esses olhinhos são de 6 milímetros. Coloquei o olhinho e agora eu vou pôr a trava, tá? Eu vou pôr a trava virada ao contrário, porque quando o olhinho é pequenininho, igual esse de 6 milímetros, e a gente coloca a trava virada nessa posição, né? Deixa eu posicionar aqui melhor pra vocês. Assim, então a travinha desse jeito aqui, o olhinho acaba afundando, porque o espaço aqui da trava é maior do que o tamanho do olho. Então, eu não gosto quando acontece isso. Então, eu vou colocar o olhinho ao contrário. Então, em vez de eu colocar do jeito que seria o certo, né? Em vez de eu pôr assim, eu vou pôr ele virado assim, ó. E aí, eu vou apertar o máximo que eu conseguir. E eu vou ter que queimar um pouquinho a pontinha aqui desse olhinho, porque como o nosso anelzinho é muito pequenininho, se eu deixar ele aqui dentro, ele vai atrapalhar. Então, eu vou esquentar um pouquinho essa pontinha com isqueiro para ela dar uma diminuidinha, tá bom? Se vocês não quiserem fazer essa parte, dependendo do tamanho do olhinho, do tamanho que tiver aí a peça de vocês, não vai fazer muita diferença, tá? No meu, eu acho que vai ficar melhor se eu fizer isso. Então, é só pegar um isqueiro. Então, eu pego aqui um isqueiro e aí a gente vai esquentando. Tomem cuidado, tá? Porque às vezes pega fogo, ó, na pontinha pra não pegar fogo no amigurumi de vocês. E é só dar uma apertadinha aqui. Desse jeito, a trava, além dela ficar pequenininha aqui atrás, né? A gente garante que a travinha de segurança não vai soltar também, fica mais seguro. Essa pontinha aqui de fio do anel mágico eu já vou enrolar e deixar ela aqui dentro. E agora a gente vai fazer a última carreira, que são 6 diminuições. Então, eu vou fazer 3 diminuições, vou colocar enchimento e depois eu faço mais 3. Então, fiz aqui 3 diminuições e vou colocar um pouquinho de enchimento aqui atrás da travinha, ó, no olhinho, para ele ficar bem redondinho. Eu vou usar uma pinça para ficar um pouquinho mais fácil. Então, eu coloquei um pouquinho de enchimento aqui e agora eu vou fazer mais 3 diminuições. Nosso olhinho já tá pronto, pode deixar um fio suficiente pra gente fazer a costura e cortar. Puxa aqui essa laçadinha, a gente não vai fechar o buraquinho porque a gente vai costurar desse jeito mesmo no corpinho, tá bom? Então, vocês precisam fazer mais um olhinho igual a esse. Agora, a gente vai fazer os pezinhos e as mãozinhas, tá? Porque é igual. Então, a gente inicia com 6 pontos baixos no anel mágico. E na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento e um ponto baixo 3 vezes. Então, venho aqui no primeiro ponto, faço um aumento. E depois um ponto baixo. E eu vou repetir mais 2 vezes, um aumento e um ponto baixo.
Vou soltar minha laçada e fechar aqui o anelzinho mágico e dar um nozinho aqui atrás. A gente tem 9 pontos baixos na nossa base e agora eu vou fazer 2 carreiras só de pontos baixos. Então, vão ser as carreiras de número 3 e de número 4, a gente vai trabalhar 9 pontos baixos em cada uma delas. Fiz as carreiras de número 3 e de número 4 só fazendo pontos baixos. E agora, vou soltar aqui a minha laçada e puxar esse fiozinho do anel mágico pra fora, tá? Pode puxar por enquanto em qualquer pontinho, que aí depois a gente posiciona ele do jeito que a gente precisa. Porque a gente vai usar essa pontinha pra fazer o arremate depois. E agora a gente vai fazer uma carreira fechando essa peça. Então, eu vou passar o meu fio aqui pra trás da minha peça, desse jeito aqui. Vou pular o ponto que tá saindo a minha laçada, tá? Então, eu vou vir aqui no próximo ponto, pego ele, não vou pegar o ponto que tá saindo a laçada, vou pegar o outro, ó. Então, o ponto que tá saindo a minha laçada ficou bem aqui no meio, eu não peguei ele, eu peguei um da frente e um de trás. E faço um ponto baixo. Venho aqui nos próximos 2, pego aqui de um lado e de outro e faço mais um ponto baixo. Vou nos próximos 2 e faço o terceiro ponto baixo. E nos últimos que sobraram aqui, e faço o último, né, que é o quarto ponto baixo. E aí, a gente fechou a nossa peça. Vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho, e aqui no primeiro pontinho, que é o ponto que tá saindo a minha correntinha, logo no primeiro eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu puxo aqui direto por dentro da laçada que tá na agulha, tá? A gente traz o fio lá de trás e puxa direto por dentro da laçada. Depois de fazer o ponto baixíssimo, a gente faz 4 correntinhas. Agora, a gente vai pular a última e a partir da segunda, nós vamos voltar fazendo pontos baixíssimos. Então, a gente vem aqui, eu gosto de pegar aqui no gominho de trás, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito. Mas se você não quiser pegar nesse gominho, você pode pegar aqui na alcinha do ponto normalmente. O gominho que eu falo é logo virando aqui a correntinha ao lado de trás, vocês vão ver que tem mais uma alcinha e é nessa alcinha que eu pego. Fiz o segundo e aí aqui no último, o terceiro ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto da base, vou fazer mais um baixíssimo. Então, eu puxo o fio lá de trás e puxo aqui direto por dentro da laçadinha da agulha. E subo mais 4 pontos baixos. E agora, a partir da segunda, a gente volta fazendo pontos baixíssimos. Vão ser 3 pontos no total. Venho aqui no próximo ponto da base, faço outro ponto baixíssimo e subo mais 4 correntes. A partir da segunda, a gente volta fazendo 3 pontos baixíssimos. E agora, aqui na última, mais um ponto baixíssimo. E sobe mais 4 correntes. A partir da segunda, a gente volta fazendo 3 pontos baixíssimos. Fiz os 3 pontos baixíssimos, vou deixar um espacinho aqui para fazer o arremate e cortar o meu fio. Puxa essa laçadinha. Por enquanto vai ficar assim, mas depois a gente vai fazer esse arremate, tá? Para pôr esse dedinho aqui no lugar certo. Então, vocês precisam repetir para fazer mais 3 dessa, tá? Porque vão ser 2 pezinhos e 2 mãozinhas que vão ser exatamente iguais. Então, repitam o vídeo e façam um total de 4, né? A gente fez essa junta, vocês precisam de mais 3. Para fazer as perninhas, eu já comecei fazendo um cordão com 13 correntinhas, tá? Deixem uma pontinha um pouquinho maiorzinha aqui embaixo, porque a gente vai usar ela para fazer a costura. E não façam essas correntinhas muito apertadas, pode fazer com a mão mais soltinha. Então, eu tenho aqui 13 correntinhas, eu vou pular a correntinha que tá saindo da minha laçada e a partir da segunda eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Vão ser 12 pontos baixíssimos no total. Eu também vou pegar aqui o gominho de trás da correntinha para fazer a perninha, mas se você quiser pegar a correntinha normalmente aqui pela frente, também pode, tá?
Façam como vocês acharem melhor. Eu fiz meu último ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, deixando um espacinho para fazer o arremate. E puxo aqui a laçadinha. Então, nós precisamos ter duas dessa, né? Então, a gente precisa fazer mais uma perninha igual a essa, porque o nosso sapo vai ter duas pernas. Então, façam mais uma. E agora o bracinho é igual a perninha, tá? A única diferença é que a gente inicia com 11 correntinhas. Então, eu fiz aqui um cordão com 11 correntinhas, também deixei um espacinho aqui na ponta. E eu vou voltar a partir da segunda fazendo pontos baixíssimos. Então, vão ser 10 pontos baixíssimos no total. E eu também vou usar aqui a alcinha de trás da correntinha. Cheguei aqui no fim, deixe um espaço pra gente fazer o arremate. Pode cortar o fio. Puxa a laçadinha e agora repete o mesmo processo para fazer mais um bracinho, tá? Agora a gente vai começar a montagem do nosso sapinho. Então, passem uma agulha de tapeçaria naquele fiozinho do anel mágico que a gente deixou aqui no espacinho de ponto. O meu ele já tá aqui na posição certa. Tem que sair com o de vocês entre a segunda e a terceira carreira, contando aqui a partir do anel mágico. Ó, o anel mágico é a primeira, a segunda e essa é a terceira. Então, a gente sai entre a segunda e a terceira carreira, bem aqui no meio do pezinho, tá? Então, vocês saem pra ficar posicionada igual tá a minha aqui, ó. Se o de vocês estiver num espaço errado, é só inserir a agulha no mesmo espaço de ponto de onde estiver saindo o fio e no lugar que vocês querem, e aí traz o fio pro outro lugar, tá? Como o meu aqui já tá no lugarzinho certo, eu vou deixar ele aqui mesmo. Ainda com essa agulha de tapeçaria passada aqui na ponta, eu vou pegar a perninha, então é o palitinho maior que a gente fez, né? Que a gente fez 2 palitinhos, então é o maior que tem 12 pontos baixíssimos. E aí, a gente vai costurar aqui. Então, para prender, eu só vou laçar aqui, ó, na última correntinha. Aqui do ponto, eu vou passar pegando as 2 alcinhas aqui da perninha. Ó, bem aqui na correntinha que a gente tem na viradinha da perninha lá embaixo do ponto baixíssimo. E passo a minha agulha e o meu fio. Agora, eu vou voltar para o mesmo espaço, saindo aqui do outro lado num espacinho de ponto, ó. Então, eu volto no mesmo lugar e puxo aqui para trás o meu fio. É bem facinho, ó, vai ficar desse jeito aqui. Vou tirar minha agulha de tapeçaria aqui dessa pontinha e vou passar nessa agora, que é onde a gente finalizou aqui o dedinho. Logo aqui embaixo desse dedinho, a gente tem 2 alcinhas de ponto. Eu vou vir aqui logo na primeira e passar a minha agulha. Puxo aqui o meu fio. Vou fazer aquele nozinho que eu costumo fazer sempre. Então, eu venho aqui numa alcinha de algum ponto, pode ser na mesma que a gente acabou de prender. Puxo e antes de terminar de puxar, eu passo aqui por dentro da voltinha a minha agulha novamente. E aí, ajusto para fazer um nozinho. E bem aqui pertinho de onde ele tá, ó, bem aqui mesmo, eu vou jogar lá pra dentro e sair aqui no mesmo espacinho de ponto, aonde a gente saiu com essa pontinha aqui do fio. Pode tirar a agulha. E aí, o que a gente vai fazer aqui é dar 3 nozinhos bem apertados pra gente arrematar essas 2 pontas. Pode apertar bem, tá? Dei 3 nozinhos. Agora, eu vou passar a minha agulha de tapeçaria aqui de novo na pontinha desse fio. Deixa eu cortar só pra ficar mais fácil. Vou passar nos 2 de uma vez só. Passei aqui nos 2. E no mesmo espacinho de ponto de onde eles estão saindo, que foi onde eu fiz o meu nozinho, eu vou jogar eles lá pra dentro. Então, a gente vem aqui no mesmo buraquinho de ponto. E sai do outro lado num espacinho de ponto qualquer. Puxa. E aí, é só puxar aqui, ó, até esconder o nó. Tá vendo aqui? Tá meu nozinho bem aqui, ó. E aí, eu vou puxar aqui a pontinha do fio até esse nó ir lá pra dentro. O excesso de fio que fica aqui é só a gente cortar bem rente. Pode dar uma puxadinha e corta. É só dar uma apertadinha aqui que vai esconder essa pontinha que fica aqui pra fora.
Então, agora a gente já tem aqui uma perninha e um pezinho prontos e a gente precisa repetir para fazer o outro pezinho igual. Eu já deixei o meu aqui pronto também. Então, eu já tenho aqui os dois prontinhos. E agora, com essa daqui, a gente vai fazer a mãozinha, tá? Eu já dei aquele nozinho aqui na lateral e agora eu vou só jogar o meu fio. E dessa vez eu vou sair com ele bem aqui no anelzinho mágico. Então, eu vou sair bem aqui no miolinho do anel mágico que a gente fez de início. Então, eu insiro a minha agulha aqui, bem pertinho da onde tá o meu nó. E saio lá no miolinho do anel mágico. Se ficar difícil, se estiver muito apertado, usem um alicatinho para puxar a agulha, tá? E sem tirar a minha agulha de tapeçaria aqui dessa pontinha, a gente pega o palitinho que a gente fez pro bracinho, né? Que é o que tem 10 pontos baixíssimos. E lá no mesmo lugar que a gente fez no pezinho, bem aqui na correntinha de viradinha, a gente vai prender. Então, pega as duas alcinhas, tá? E agora a gente volta pro mesmo lugar. Vou sair logo aqui na carreira de baixo, porque eu quero que esse nó fique bem preso. Opa! Então, eu vou sair logo aqui no primeiro espacinho de ponto, ó, logo abaixo do anel mágico. Vou puxar. E vou fazer a mesma coisa agora com essa pontinha aqui, que é a pontinha do anel mágico que a gente tem. Então, eu vou passar aqui na minha agulha de tapeçaria e vou levar ele aqui no mesmo espacinho de ponto que eu saí com esse fiozinho que eu usei para prender o bracinho. E agora, com essas duas pontinhas juntas, puxem bem para ficar bem apertadinho, tá? Pra gente dar um nozinho bem apertadinho aqui. Então, eu vou dar 3 nós bem apertadinhos aqui para segurar o bracinho. E agora eu vou esconder do mesmo jeito que eu escondi a pontinha do fio lá no pezinho. E agora a gente já fez a mãozinha, né, e o bracinho, e eu também já tenho aqui a minha segunda pronta. Então, a gente tem 2 mãozinhas e 2 bracinhos aqui. Já deixei posicionados os meus olhinhos. Na hora de posicionar não tem segredo nenhum, né? A gente precisa colocar bem aqui no topinho da cabeça, ó. Tá vendo que a gente consegue observar que ele faz uma leve empinadinha aqui, a cabecinha? Então, bem na pontinha de um lado e do outro vai ser onde nós vamos colocar os olhinhos. A minha sugestão é que vocês prendam primeiro com o alfinete para olhar, para ver se vai ficar bem certinho. Tem que estar bem no meinho aqui, né, quando a gente olha na lateral, tanto de um lado quanto do outro. E aí, posicionem os dois com o alfinete, porque aí a gente consegue ter uma visualização melhor do todo. E aí, a gente vai costurar um primeiro e depois o outro, né, claro. Eu vou costurar um com vocês e aí depois o outro vocês fazem conforme a gente fizer aqui nesse primeiro. Então, a gente passa uma agulha de tapeçaria na pontinha do fio e aí a gente vai começar a fazer essa costura. Eu não costumo entrar, quem acompanha os vídeos do canal sabe que eu não costumo entrar lá na fibra para fazer as costuras. Eu pego sempre essas alcinhas do ponto superficiais, ó. Da base, principalmente, tá? Principalmente aqui da parte maior, né? Que é a parte que eu sempre chamo de base. Então, vai ser isso que eu vou fazer aqui. A gente tem 6 pontos baixos de finalização aqui nos olhinhos. Então, a gente vai precisar fazer 6 pontos aqui no corpinho também. E aí, o que eu vou fazer é pegar pontinhos que estiver mais próximo de onde estiver saindo o meu fio, ó. O meu fio tá bem aqui, tá saindo bem daqui, então eu vou laçar logo aqui um pontinho. Só uma alcinha de um pontinho sem entrar lá na fibra. Lacei aqui a alcinha do ponto, agora eu puxo pra costurar. Então, na base, eu vou sempre pegar nessas alcinhas e aqui nos olhinhos eu vou laçar as 2 alcinhas do ponto, tá? Então, eu vou vir de fora, de dentro pra fora, então eu venho aqui de trás pra frente, ó. Peguei de dentro pra fora as 2 alcinhas do ponto. Acho que assim vocês conseguem visualizarem mais ou menos. E aí eu puxo aqui. Pode puxar bem pra ficar bem amarradinho, né? Pra ficar bem costuradinho. Fiz um. E aí eu vou fazendo isso até dar a volta toda. Venho aqui pro próximo ponto, pego uma alcinha. Não precisa puxar muito por enquanto. Venho aqui na base, venho aqui no olhinho e pego o próximo ponto, o ponto seguinte que eu tenho aqui.
Vou tirar esse alfinete que tá me atrapalhando aqui um pouquinho. É uma costura simples, tá, gente? Não tem segredo nenhum. Eu vou fazer isso a volta toda. Finalizei a minha costura, fiz a volta toda. E agora eu vou entrar com a minha agulha bem aqui no espacinho de ponto, bem pertinho aqui de onde eu finalizei. Então, eu entro na base, no espacinho de ponto, e vou sair aqui no meio entre os olhos. Vou deixar essa pontinha aqui de fio, por enquanto aqui, tá? Porque daí agora a gente vai fazer a costura do outro lado e sair com a outra pontinha aqui no mesmo lugar, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha costura desse lado e já volto com vocês. Costurei o meu outro olhinho e eu também já costurei um bracinho e uma perninha pra adiantar, tá? Aqui os olhinhos, quando a gente finaliza, a gente sai com as duas pontinhas do fio no mesmo lugar. E aqui a gente vai dar 3 nozinhos e esconder lá pra dentro da peça. Então, o primeiro nó eu não aperto muito. E os próximos 2 eu vou apertar bem pra ficar bem firme. E agora é só passar a agulha de tapeçaria aqui na ponta. Vem aqui no mesmo espacinho de ponta onde a gente saiu com os fios, né? Que é onde tá o nosso nozinho. Joga lá pra dentro do trabalho. E sai num outro espacinho de ponto qualquer. Eu vou sair aqui pra frente, só pro fio caminhar um pouquinho mais por dentro do amigurumi. Então, a gente entra no mesmo espacinho do ponto e sai aqui na frente. Puxa. Ai, se ficar difícil. Até esconder aqui o nozinho. Aqui é só cortar o excesso desse fio. Dá mais uma puxadinha aqui. Cadê a pontinha? Até esconder aqui desse ladinho a pontinha do fio. E agora a gente dá uma puxadinha aqui desse lado e corta também. Só dá uma apertadinha que vai esconder. Então, os olhinhos aqui já estão arrematados as pontinhas dos fios. Agora, a gente vai prender o bracinho, tá? Então, pega aqui o bracinho de vocês. O lado que vai ficar pra frente é esse lado aqui, onde aparece as duas correntinhas, ó. Tanto de um lado quanto de outro. Aqui atrás, ó, aparece vários gominhos. Então, o lado que vai ficar pra frente, eu vou deixar essas correntinhas aqui. Passa a agulha de tapeçaria numa pontinha. Eu passei na pontinha do lado direito do meu bracinho, tá? Então, aqui eu tô olhando, o bracinho tá de frente pra mim, eu passei aqui do lado direito. A carreira que a gente vai prender vai ser logo na carreira abaixo que a gente tem os aumentos. A gente consegue visualizar aqui, é bem na última carreira de diminuição. A partir daqui já começa a aumentar de novo, então a gente consegue ver aqui os aumentos. Então, a gente vai vir aqui bem na lateral e vai escolher um espacinho de ponto. Pega aqui, laçando um pontinho, ó, um pontinho só, e passa o nosso fio. Pode tirar a agulha de tapeçaria e passar na outra pontinha que ficou. Passei a agulha de tapeçaria na outra pontinha do bracinho e agora eu vou entrar aqui no mesmo caminho que esse primeiro fio fez. Só que eu vou entrar aqui por esse lado, então por onde ele tá saindo vai ser onde eu vou entrar, e aí eu vou laçar o ponto e sair do outro lado. Então, a gente vem aqui. Deixa eu dar uma afrouxadinha aqui para ficar mais fácil de visualizar. A gente vai dar uma laçadinha aqui no ponto também. Pode puxar aqui, não precisa tirar a agulha de tapeçaria e puxa aqui para ajustar. Ó, pode apertar bem. Agora, o que eu vou fazer? Com a agulha de tapeçaria ainda aqui, eu vou laçar essas duas alcinhas, ó, do primeiro ponto baixíssimo que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar aqui de um lado uma alcinha e do outro a outra alcinha. Passo a minha agulha. Venho aqui no espacinho de ponto, no mesmo buraquinho onde tá saindo o meu fio e entro novamente. Então, eu entro aqui e aí eu vou sair aqui na frente no espacinho de ponto qualquer. Como eu já costurei esse braço, eu já saí com esse fio nesse ponto, eu vou sair com esse fio no mesmo ponto aqui para depois a gente fazer os nozinhos. Então, eu vou entrar aqui no mesmo buraquinho da base onde está o meu fio e vou sair aqui desse lado. Pode apertar. Agora, eu vou passar minha agulha de tapeçaria nessa outra pontinha que sobrou aqui do bracinho. Olhando aqui a frente do meu bracinho, eu vou laçar
aqui as duas alcinhas do mesmo jeito que a gente laçou com o outro fio, ó. Então, eu venho aqui nessas duas primeiras alcinhas do ponto baixíssimo, laço e entro aqui no mesmo buraquinho de ponto e vou jogar o meu fio aqui pra trás agora, porque a gente tem dois. Então, a gente joga um de cada lado pra frente e um de cada lado aqui pra trás. Então, eu venho com o meu fio aqui, onde só tá um, e deixo aqui. Pode puxar bem as duas alcinhas do ponto, tá? Essa daqui e essas duas aqui, que são desse bracinho que eu acabei de fazer. Então, eu vou dar uma boa puxadinha pra ele ajustar. O bracinho já tá preso, agora eu vou dar 3 nozinhos aqui com essas duas pontinhas, que é uma de cada lado do bracinho, e vou esconder do mesmo jeito que eu escondi os olhinhos, e eu vou fazer a mesma coisa aqui atrás. Vou dar 3 nozinhos e esconder do mesmo jeito que a gente escondeu a pontinha aqui dos olhinhos, tá? Eu já volto. Os meus bracinhos já estão aqui prontinhos e arrematadinhos e agora a gente vai fazer as perninhas, né? Eu já deixei uma minha aqui costurada e vou mostrar pra vocês exatamente onde a gente precisa fazer. Aqui embaixo a gente consegue visualizar aquelas correntinhas que a gente fez de início. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro espacinho de uma correntinha para outra, que a gente tem aqui um pontinho aqui no meio, certo? Aqui é o primeiro, e aí a gente vai prender logo aqui no segundo, tá? Então, a gente pula aqui o primeiro espacinho daquelas correntinhas de início e vem aqui no segundo para prender. Eu já deixei a minha agulha passada aqui no fiozinho, então eu vou começar aqui de dentro para fora. Pego aqui no buraquinho de ponto, no segundo palitinho, ó, a gente tem um aqui e outro aqui, contando aqui logo depois da curvinha. Então, a minha curvinha tá bem aqui, eu vou pular esse e vou pegar nesse daqui. Como eu passei a minha agulha no meu fio do lado direito da perninha, eu entrei do lado direito aqui no corpinho também, tá? Passei, vou tirar a minha agulha e vou passar agora no sentido contrário o outro fio. Então, a gente entra bem aqui no espacinho de ponta onde tá saindo o meu fio e a gente laça ele no sentido contrário. Do mesmo jeito que a gente fez no bracinho, a gente vai fazer aqui na perninha. Então, agora, a gente vai pegar essas duas alcinhas aqui, ó, do ponto baixíssimo, que tá bem aqui em cima. Passo a minha agulha, entro aqui no mesmo espacinho de ponta onde tá saindo o meu fio, e aí eu vou sair aqui no meio, num espacinho de ponto qualquer. Como eu já fiz uma perninha, eu vou sair no mesmo espacinho de ponto para depois a gente poder amarrar aqui. Pode dar uma puxadinha boa. Agora, passa a agulha de tapeçaria no outro fiozinho da perninha. E aí, a gente vai passar também aqui nas correntinhas. Então, eu pego as duas correntinhas. E entro com a minha agulha aqui no mesmo espacinho de ponto. Saio aqui do outro lado junto com o outro fiozinho que eu já tinha deixado. No mesmo espacinho de ponto. Dá uma boa puxadinha. Pode dar uma olhada para ver se ficou certinho, bem posicionada. E agora, a gente só vai fazer aqueles 3 nozinhos e esconder a pontinha do fio, tanto com esse lado aqui, quanto com esse outro lado aqui também. Arrematei as pontinhas todas aqui do meu trabalho. E agora, a gente só vai fazer um bordadinho aqui no rostinho do nosso sapinho, tá? Eu passei um pedaço de fio roxo aqui na minha agulha de tapeçaria. Não precisa ser um fio grande, tá? O meu até tá um pouco grande, mas é porque eu não quis cortar. É o restinho do fio que eu tenho. Mas uns 20 centímetros de fio é suficiente. Então, o que a gente vai fazer é entrar bem aqui no centro. Eu tô entre a quarta e a quinta carreira, contando aqui de cima, tá? Então, essa aqui é a última. 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quarta e a quinta. E a gente vai sair com a nossa agulha bem aqui na lateral. Não tem muito ponto certo não, tá? Eu tô usando como referência a pontinha aqui do olhinho, ó. Então, eu vou sair aqui do ladinho. Deixo aqui uma pontinha do fio pra dar um nozinho depois. E aí, o que eu vou fazer é só dar uma voltinha aqui no ponto, ó, uma laçadinha. Então, eu saio aqui, eu vou vir aqui no um pontinho pra frente, né? E vou passar novamente. Deixa eu segurar essa daqui. Então, eu vou fazer só uma laçada mesmo aqui no ponto. Deixa eu pôr essa pontinha aqui pra trás pra não atrapalhar. E aí, eu puxo aqui o meu fio. Eu vou fazer isso umas 3 vezes, no mesmo lugar.
Fiz 3 laçadas e agora na última laçada, que é a quarta, eu já vou sair aqui do outro lado. Então, a gente entra aqui no espacinho de ponto e eu já vou levar o meu fio lá pro outro lado. Puxa até ajustar aqui o pontinho, não puxa muito. E eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer 3 vezes a laçadinha. E agora, na última, eu já vou sair aqui aonde tá o início, né? Ó, onde a gente começou pra fazer os nozinhos. Como o meu fio tá grande, eu vou cortar aqui o excesso. E aqui, do mesmo jeito que a gente fez os outros arremates, a gente vai dar 3 nozinhos e esconder as pontinhas. Agora eu passei numa agulha de bordado, ó, é uma agulha que tem ponta, mais um pedacinho de fio verde, tá? Esse fio é um fio de bordado mesmo, mas vocês podem usar um fio de amigurumi, qualquer fio que vocês tiverem aí, tá? Só usem um tom mais escuro pra fazer um contraste aqui e ficar mais bonitinho, que a gente vai fazer o nariz. Eu também usei um fio de bordado para fazer as bochechinhas, eu esqueci de falar, mas eu também usei um fio de bordado com uma agulha de tapeçaria mesmo. Nesse caso aqui não tem problema, não vai fazer muita diferença. Pode ser qualquer fio que vocês tiverem aí, talvez se vocês usarem um fio de amigurumi, talvez da mesma espessura que vocês usaram para fazer o amigurumi, vocês não deem tantas voltas, tá? Umas 2 já vai ser suficiente, senão vai ficar muito gordinha essa parte. E agora a gente vai fazer o bordado do nariz, por isso eu vou usar uma agulha de bordado, porque o nariz ele é bem pequenininho, senão acaba ficando torto. Eu vou inserir aqui no meio, no espacinho de ponto. E aí, a gente tem que saber mais ou menos onde tá o meio, ó. Eu tô bem aqui no centro do meu amigurumi, onde eu posicionei aqui a minha agulha, certo? Então, eu sei que o meio aqui em cima, ele tá bem aqui, ó, né? Na mesma reta que tá a minha agulha. Eu vou sair num espacinho de ponto um pouquinho pro ladinho. Então, eu vou entrar com o meu fio aqui, que vai ser onde eu vou deixar a pontinha pra amarrar. Depois, né, pra dar os nozinhos. E vou sair aqui. A agulha de bordado, nesse momento, ela é importante, ela facilita o trabalho, porque você não precisa sair no espacinho de ponto. Então, você pode sair no meio mesmo de um ponto. Puxa o fio com cuidado. Deixa aqui a pontinha para fazer o arremate. E agora eu vou descer uma carreira abaixo. E entro aqui com o meu fio. Eu vou entrar no espacinho de ponto mesmo. Vou pular esse espaço de ponto mais central e vou vir aqui no meio do próximo pontinho, ó. Puxo o meu fio. E agora eu vou descer aqui nesse espacinho. Vou pegar bem no meio do ponto mesmo. E aí eu já posso sair com a minha agulha aqui junto com esse fio de início. Tira aqui os alfinetes e antes de fazer o arremate, dê uma olhadinha para ver se ficou certinho, bem posicionado, tá? Então, o meu ficou certinho. Eu esqueci de falar, mas eu fiz uma carreira acima, tá? A bochechinha tá aqui, eu contei uma pra cima e aí foi nessa carreira aqui que eu fiz o bordado do narizinho. É na terceira carreira. 1, 2, 3. Bem no centro. Então, eu acho que o meu já ficou bom assim. Agora, eu vou fazer aqueles 3 nozinhos e esconder do mesmo jeito que a gente fez no resto do trabalho. E olha como ficou muito lindo esse sapinho. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amei, fiquei muito apaixonada por esse sapinho, achei que ficou muito lindo. O meu sapinho ficou medindo 12 centímetros de altura, tá? Daqui do olhinho até o pezinho ficou com 12 centímetros e sentadinho assim ele ficou com 7 centímetros. O tamanho pode variar de acordo com a tensão do seu ponto e com os materiais que você usar. Eu falo mesmo que é pra vocês conseguirem ter aí uma base de tamanho. Na semana que vem eu vou ensinar a fazer a folha e a florzinha da Vitória Regia, então fiquem ligados aqui no canal para não perder nada. Se você tiver alguma sugestão de vídeo para eu trazer aqui pro canal, pode deixar aqui para mim nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!